seja bem-vindo ao curso de Nivelamento de Matemática. Meu nome é Ana Luísa de Oliveira Silva, eu sou professora do Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí. Esse curso de nivelamento está sendo preparado pelos professores de matemática aqui do campus para você recordar os conteúdos básicos de matemática que vão te ajudar para o ensino médio e também para o ensino superior, certo? Hoje a gente vai dar início ao módulo de operações com números inteiros. O que são números inteiros? Números inteiros é um conjunto numérico formado por números que são positivos, negativos e zero, só que são números inteiros, ou seja, eles não são fracionários, eles não têm vírgula, eles são usados para... Os positivos seriam usados para contagens, né? Um objeto, dois objetos, três objetos. O zero é o elemento neutro, ele não tem sinal, ele não é positivo nem negativo. E os números negativos, eles são os opostos dos positivos. Por exemplo, o menos 1 é o oposto do 1. Ou seja, se eu tenho um saldo de menos R$1 na minha conta, é o oposto de eu ter um saldo positivo de R$1. Então, vamos já preparar nossa mente para entender que o menos na frente do número, ele indica que é o oposto desse número. Na reta numérica, vamos colocar o zero no centro, entre aspas, porque como é uma reta não tem centro, né, ela é infinita dos dois lados. Para a direita são os números positivos e para a esquerda são os números negativos, tá? E na reta, toda reta numérica, ela tem uma seta sempre aqui do lado direito. Veja que eu nunca tenho a seta do lado esquerdo, porque a seta indica o sentido para o qual os números aumentam. Então, o número que está à direita é sempre maior que o número que está à esquerda. Portanto, aqui nessa pergunta da letra A, qual é menor, o 4 ou o menos 3? O menos 3 é menor, porque o menor está à esquerda. Todo número negativo vai estar à esquerda de um número positivo. Na B, qual é maior, o 52 ou o 24? O 52 é maior que o 24, ele está à direita. Qual é menor, o 0 ou o 13? O 0 é menor. O 0 é menor do que qualquer número positivo, lembrando que o 0 não tem sinal. Qual é maior, o menos 349 ou o menos 154? O maior, nesse caso aqui, é o menos 154. Funciona um pouco como o contrário do que acontece nos números positivos. Por quê? Pense como um saldo na sua conta. Você vai preferir ter um saldo, digamos que o saldo seja negativo. É preferível que ele seja de menos 154 do que de menos 349. Você deveria mais ao banco. Então, é melhor o menos 154. E também, na reta numérica, ele está posicionado à direita. Na última, qual é menor? O 0 ou menos 9? O menos 9 é menor. Então, recapitulando, o 0 está à direita de todos os números negativos. Então, ele é maior do que qualquer número negativo. E todo número positivo também é maior que qualquer número negativo. Agora, na adição de números inteiros, vamos começar a fazer operações com esses números com sinais. Vamos fazer um acordo aqui. Quando o número for negativo, ele vai representar um prejuízo. E quando o número for positivo, ele vai representar um lucro, ok? Então, um prejuízo de 14, então significa menos 14. E um lucro de 8, que significa mais 8, resulta em quê? Então, se você tem um prejuízo de 14 e você tem R$8 para cobrir, você cobre uma parte do prejuízo e ainda vai continuar devendo 6. Você abate um pouco do seu prejuízo, certo? Um lucro de 7. Então,
7 positivo. E um prejuízo de 15 resulta em prejuízo de 8, funciona como o anterior. Um lucro de 16 e um lucro de 13 são dois lucros, você vai somar esses lucros, resulta em um lucro de 29. Como é lucro, como é o número positivo, eu posso colocar o sinal de mais ou não, ele é opcional, tá? Esse mais aqui à esquerda do 16, ele é opcional, assim como aqui à esquerda do 29. Um prejuízo de 18 e um lucro de 18 resulta em zero, resulta em um saldo zero. E zero é o quê? É lucro ou é prejuízo? Não, zero não tem sinal, lembra? Bom, agora algumas expressões numéricas. Vamos primeiramente eliminar esses parênteses. Olha só, quando tem parêntese é porque tem um sinal de fora do parêntese e um de dentro do parêntese. O que a gente vai fazer é dar uma limpada aqui, diminuir essa quantidade de sinais para eliminar os parênteses. O mais, o sinal de mais, quando está de fora do parêntese, ele não altera o de dentro do parêntese, ele pode ser ignorado. Então, eu vou reescrever aqui, eliminando os parênteses. Ó. Menos 8, esse mais eu ignoro, então continuo com esse aqui. Menos 5, menos 3, mais 2. Bom, nessa parte eu vou juntar aquilo que é prejuízo, ou seja, eu vou juntar os números negativos. Juntar como? Somando eles. E junto também aqueles que são lucro. Juntando os prejuízos, esses 3 aqui são prejuízos, ó. Aí eu faço 8 mais 5, 13. Com 3, 16. Então, resulta em um prejuízo de 16. Com o lucro de 2, menos 14. Certo? Na B, menos 1. Ignora aqui o sinal de mais. Menos 2, mais 3, menos 6. Aqui eu tenho de lucro apenas o mais 3, desculpa. E de prejuízo eu tenho o menos 1, menos 2 e menos 6. Juntando tudo isso dá menos 9. Lucro de 3 com prejuízo de 9 resulta em prejuízo de 6. Letra C, menos 17, mais 9, menos 2. Juntando os prejuízos, menos 36, mais 9, fica menos 27, correto? Subtração de números inteiros. A subtração é quando vai aparecer um menos de fora de um parêntese de um número com um sinal, que pode ser positivo ou negativo. Lembra que eu falei que o menos ele indica o oposto de um número? Então, olha só, 9 menos 7 está falando o que para você? Faça o 9 com o oposto do menos 7. Qual que é o oposto de menos 7? É mais 7. Ah, então o menos de fora do parêntese, ele vai trocar o sinal do número que está dentro do parêntese. Então, se ele for negativo, ele fica positivo, e se ele for positivo, ele fica negativo. 9 com 7, 16. Nesse raciocínio, então, com o menos de fora do parêntese, alterando o sinal do número de dentro do parêntese, vamos eliminar esses parênteses para resolver essas operações. Menos 8. Oposto de menos 5, mais 5. Devo 8, pago 5, fico devendo 3. Menos 17. Oposto de mais 17, menos 17. Devo 17 e devo 17 também. Devo no total 34. Mais 1. Oposto de mais 2, menos 2.
tenho 1, devo 2, fico com um saldo de menos 1 no final. Podemos fazer um resuminho aqui, ó. Lembra daquela regra que sinais iguais é mais e sinais diferentes é menos? Ela surge daqui. Por quê? Quando eu estou adicionando números inteiros, números com sinais, a adição, o mais de fora do parêntese, ele pode ser ignorado, ele não afeta a operação. Então, continua com o sinal que está de dentro. Então, continua com esse. Então, fica mais nesse caso. Nesse aqui fica menos. E o menos de fora do parêntese, ele altera o sinal de dentro do parêntese. Então, eu posso resumir assim, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Mas, atenção, essa regra você só pode aplicar quando tiver nessa situação de um sinal de fora e um de dentro do parêntese, ou quando eu tiver dois números multiplicando, que a gente vai ver nos próximos vídeos. O que muita gente pode confundir, tá? É o seguinte, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 4. Muita gente pensa o seguinte, menos 1, menos 4, sinais iguais, mais. Pensa que o sinal resultante disso aqui é positivo. Ou pode fazer 1 com 4, 5, ou 4 menos 1, 3. De qualquer forma, está errado. Porque o sinal dessa resposta não é positivo, porque nós vimos aí acima que eu estou juntando dois prejuízos. Como eu estou juntando dois prejuízos, o resultado final tem que ser prejuízo. Onde está o erro? Está tentando aplicar essa regra aqui, mas não pode. Por que não pode? Porque ela só pode ser aplicada quando o sinal está de fora do parêntese, eu estou operando os dois sinais, ou quando há uma multiplicação de números, e não é esse caso. Então, fique atento para não cometer esse erro, ok? Resolvendo mais algumas operações, ficando atentos aí aos sinais dos números, primeiramente eliminando os parênteses, menos 8, aqui eu vou somar os lucros, 3 com 2, 5, com 2, 7. Devo 8, pago 7, fico devendo 1. Somando os prejuízos, 34 com 9, 43. Devo 43, pago 2, fico devendo 41. Na letra F, todos são prejuízos. Eu vou somar os prejuízos. 6 com 3, 9, 10, 12. Devo 12 no total. Ok? Bom, para saber se você realmente aprendeu, entendeu tudo dessa aula, eu convido você a entrar nesse link, que é um jogo do GeoGebra, para você treinar as operações, adição e subtração com números inteiros, ok? Eu te encontro na próxima aula. Abraço!